E hoje eu quero falar sobre o nascimento do Príncipe da Paz. Porque para nós, a razão do Natal é o nascimento de Cristo. Lógico que essa é uma data simbólica. Jesus, ele não nasceu em dezembro. Provavelmente dezembro na Palestina é o inverno. Segundo o calendário judaico, ele nasceu entre março e abril. Mas nós utilizamos essa data para falar de Jesus, que é a razão da nossa fé, a razão do nosso Natal. E Isaías capítulo 9 é uma das profecias mais expressas, mais expressivas, tratando do nascimento de Cristo. Uma profecia que ela foi relatada 700 anos antes do nascimento de Jesus e que se cumpriu cabalmente em Jesus de Nazaré, o nosso Cristo, o nosso Salvador. E Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, eu quero fazer uma exposição nessa noite do verso 1 ao 7 dessa profecia que se cumpriu em Jesus. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo, e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os medianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra. É com temor e tremor que nós nos aproximamos das Sagradas Escrituras e pedimos humildemente, Pai, fala conosco. Reaviva, Senhor, na nossa mente, em nossos corações, o verdadeiro sentido do Natal. Fala conosco, ó Pai, através dessa profecia que se cumpriu em Cristo, que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente para entender a importância e a veracidade dessa profecia que se cumpriu em Cristo e que tem total relevância em nossas vidas hoje. Nós oramos e nos submetemos à Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, deixa eu passar para vocês uma visão geral, bem breve, sobre o livro do profeta Isaías, que é um livro extremamente importante. Esse livro foi escrito pelo próprio profeta Isaías, mais ou menos entre o ano 686 a 650 antes de Cristo. E quais são as verdades fundamentais? Se você já leu o livro do profeta Isaías, tem algumas verdades que são muito bem defendidas nesse livro. Por exemplo, Deus chamou Isaías para advertir o seu povo sobre a decisão divina de mandá-los para o exílio, porque o povo, tanto o povo do norte, o povo de Israel,
como o reino do sul, que era o povo de Judá, eles haviam abandonado a Deus e eles abraçaram a idolatria. E é nesse contexto de apostasia, de idolatria, que Deus levanta também o profeta Isaías. E Deus sempre levantava um profeta quando a nação de Israel, a nação de Judá, se desviavam de Deus. A confiabilidade de Isaías foi demonstrada pelo cumprimento de muitas de suas primeiras profecias, feitas antes do seu livro ser escrito. Isaías, ele é conhecido como o profeta evangélico. As mais expressivas profecias que se cumpriram em Isaías, que se cumpriram em Jesus, estão relatados e registrados no livro de Isaías. Então o livro de Isaías é um livro extremamente importante para entendermos o nascimento de Jesus. Qual foi a ocasião que esse livro foi escrito? Ele foi escrito no ministério público de Isaías, aconteceu durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isaías também profetizou sobre o julgamento babilônico que aconteceu após a sua morte. Agora o livro de Isaías, ele pode ser dividido em 5 segmentos. São 66 capítulos que podem ser divididos em 5 segmentos, porque quando Isaías ele se levantou para profetizar, primeiro ele profetizou o julgamento da Assíria. A Síria era uma potência econômica e militar naquela época que tinha invadido o reino do norte. Isaías tinha avisado sobre isso. Isaías denunciou a coalizão entre Síria e Israel. Israel, o reino do norte, tinha se afastado de Deus e eles fizeram uma coalizão pecaminosa com a Síria, que era uma outra nação pagã. Ele profetizou a destruição de Samaria, que na época era a capital do reino do norte, Israel, e ele profetizou a invasão de Judá e o cerco de Jerusalém. E ele profetizou também o julgamento e a restauração na Babilônia. Então foi esse profeta que Deus tinha levantado para profetizar contra o reino do norte, Israel, e contra o reino do sul, a nação de Judá. Agora sobre o capítulo 9, fala sobre a esperança de Israel no trono de Davi. A despeito da rejeição ao trono de Davi pelos habitantes do reino do norte, a provisão futura de Deus para a sua libertação seria o grande filho de Davi que viria. Então a profecia é o seguinte: o reino do norte tinha se afastado de Deus, Israel tinha se apostatado e Judá também, mas Deus usa a boca do profeta Isaías para dizer o seguinte: olha, um dia haverá um filho de Davi, um descendente de Davi, que se levantará, que vai pregar e que vai restaurar os corações dos perdidos. A nossa nação se apostatou, mas um dia, através da linhagem de Davi, Deus vai levantar o Messias. E nós sabemos pela totalidade das Escrituras que o Messias é Jesus. É Jesus. Pois bem, diante dessa rápida introdução, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Então mantenha a sua Bíblia aberta, ligada, porque no verso 1, a profecia começa dizendo assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará na escuridão, na obscuridade. Deus dos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Interessante que essas duas regiões, Zebulon e Naftali, eram situadas nas fronteiras no nordeste da Galileia e oeste do rio Jordão, e essas cidades, quando havia uma invasão de nações inimigas, essas cidades eram as mais afetadas. Então Zebulon e Naftali eram as duas cidades que, quando tinha uma invasão de uma nação invadindo militarmente, eram as duas regiões que mais sofriam. É por isso que na profecia diz que aquelas duas cidades estavam vivendo em escuridão, estavam vivendo na obscuridade, e aquelas cidades se tornaram desprezíveis. Desprezíveis porque haviam abandonado a Deus
E também eram as duas principais cidades que eram saqueadas, que eram invadidas. Então, quando a nação toda era invadida, sempre começava por Zebulon e Naftali. E ali ia predominando toda a invasão da nação inimiga. A tribo de Naftali sofreu terrivelmente quando o rei assírio de Glad-Bilezer III, ele era o rei da Assíria, ele que resolveu invadir a nação de Israel. Agora, sabe o que é interessante? Quando diz aí nas escrituras, nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão e a Galileia dos gentios, foram locais que Jesus andou anos mais tarde. Por exemplo, a Galileia dos gentios era a província chamada Magedu, na linguagem assíria, que depois se tornou Megido, na linguagem hebraica, que fica ao norte. O caminho do mar era a província de Turu, depois se transformou a cidade de Dor, segundo a nação de Israel. E o junto do mar era a província de Gauasa, na língua síria, que depois se tornou Gileade, que foi a região da Transjordânia e do Mar Morto até o mar da Galileia. Mas interessante que a profecia diz assim, que tornará glorioso o caminho do mar. Aqui está se cumprindo uma profecia que está em Mateus capítulo 4. Quando Jesus começou o seu ministério pregando o evangelho, Mateus ele registrou lá em Mateus capítulo 4, a partir do verso 12, ele registrou assim: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que havia dito pelo profeta Isaías. Ele conecta com a profecia do Antigo Testamento. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-se a luz. Então Isaías 9 se cumpriu em Jesus em Mateus capítulo 4. Zebulon e Naftali, eles foram contemplados quando Jesus foi ali, naquela região, pregar o evangelho. E o primeiro sermão de Jesus, segundo Mateus 4,17, foi esse aqui. Mateus registrou assim: daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. É por isso que resplandeceu grande luz. Assim como antigamente, Naftali e Zebulon eram invadidos por causa de nações inimigas, o profeta está dizendo o seguinte: um dia a luz vai brilhar nessa cidade. Essa cidade tão apóstata, essa cidade que sofreu tanto, um dia receberá a luz do nosso Messias. Mas olha o verso 3 de Isaías na sua Bíblia, que diz assim: tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Esse tu, Senhor, tens multiplicado, o profeta Isaías está se lembrando aquela promessa de Deus para Abraão, dizendo que a descendência de Abraão iria se multiplicar. Mas daí o profeta deixa bem claro que o reino do norte e o reino do sul, eles iriam sentir grande alegria quando esse homem chegaria trazendo grande luz. E é interessante que o profeta, ele usa dois momentos que provocavam muita alegria no povo de Israel naquela época. Primeiro era a colheita. A colheita naquela época era motivo de alegria. Eles passavam tanto tempo plantando, cuidando, que quando chegava a época da colheita, era uma alegria social, era uma alegria nacional, e todos ficavam alegres. E também eles sentiam muita alegria quando eles participavam de uma campanha militar, ganhando uma guerra. Aí eles repartiam todos os despojos para os soldados e para as famílias.
Aí o profeta, pegando esses motivos de alegria, que eram no passado, ele começa a falar do Messias. Um dia, vocês sentirão grande alegria, porque vocês verão grande luz, se referindo ao Messias. Mas olha o verso 4. O verso 4, o profeta escreveu assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os medianitas. Esse jugo aqui era a escravidão dos povos. Porque é interessante, gente, Israel e Judá, eles sofreram tanto, que cada nação que os invadia, fazia um deles escravos. Aí o profeta Isaías está dizendo o seguinte: olha, um dia esse jugo será quebrado, vocês não serão mais escravos, porque o Messias virá, e ele vai libertar vocês como no dia da vitória contra os medianitas. Aqui o profeta Isaías, ele está lembrando o livro de Juízes. Se você já leu o livro de Juízes, é no livro de Juízes que os medianitas saquearam e invadiram Israel. E aí o profeta Isaías está dizendo o seguinte: olha, assim como Deus nos deu a vitória nos dias dos juízes, um dia Deus nos dará a vitória enviando essa grande luz. Mas olha só o verso 5. Daí ele fala assim, o profeta: porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Aqui o profeta, ele está pegando a imagem da destruição do exército inimigo dentro de Israel. Então aqui, o profeta Isaías, ele está trazendo na mente dos leitores algumas carnificinas que aconteceu em Israel. Por exemplo, quando ele fala da bota do guerreiro, alguns soldados assírios, eles usavam algumas botas de couro até os joelhos e bem amarrados. E quando fala da roupa, a roupa dos assírios ficava tão encharcado de sangue, de tanto matar os israelitas. E aí o profeta Isaías, ele está trazendo à memória dos seus leitores isso: olha, assim como o nosso povo foi massacrado, muito sangue foi derramado, tudo isso um dia vai ser pegado e jogado no fogo. Não haverá mais essas guerras. Não mais haverá derramamento de sangue. Não haverá mais massacre. É isso que o profeta Isaías está dizendo. O nosso Messias virá e jogará todo o equipamento, toda a parafernália dos guerreiros inimigos, jogarão no fogo, porque não haverá mais guerra, porque o Messias vai governar. Aí ele conecta o verso 6, falando de uma criança. Olha o verso 6. Aí entra a profecia messiânica. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías está dizendo o seguinte: olha, um filho, uma pessoa vai nascer, e essa pessoa vai governar, essa pessoa vai liderar. Deus vai colocar sobre os ombros dessa pessoa a responsabilidade de governar e de liderar. Só que é interessante, gente, que existe um debate entre os estudiosos. Alguns advogam, e isso não é plausível, dizendo que essa profecia talvez seria cumprida em Acás. Impossível, porque Acás foi um rei apóstata, infiel. A profecia está se referindo a uma pessoa que viria, que ainda chegaria, e não ali os reis contemporâneos que iriam nascer. Essa profecia estava apontando para Jesus, e dizendo que esse Messias, ele iria governar, e ele tinha 4 títulos: Maravilhoso Conselheiro. Segundo a gramática aqui, Maravilhoso Conselheiro significa um homem com grande sabedoria, um estrategista de guerra. Assim como os generais, eles eram bons conselheiros, esse maravilhoso conselheiro, ele tem muita sabedoria e muita estratégia. Esse neném seria Deus forte, literalmente no hebraico, é Deus um guerreiro.
Esse nome exaltava a Deus pela vitória que o filho de Davi conquistaria para o seu povo. Ele mostrará o seu poder divino diante da batalha. Ele é o Deus forte. Por causa desse título, esse título nunca combinou com nenhum rei humano. Esse título está se referindo a um Messias que teria poder divino. Um Messias que seria o próprio Deus, que deixou a sua glória, que se encarnou, que deixou a eternidade, que mergulhou dentro da nossa história para viver entre nós. Esse Messias, esse nenê, seria chamado de Pai da Eternidade. Esse nome real não confundiria com o rei como Deus Pai, mas como o costume do Oriente Médio antigo, os reis eram chamados de pais, é o pai real da nação. E ele seria o príncipe da paz. O governo do menino seria tão eficiente que pronunciaria uma verdadeira paz que o mundo nunca teve. Nunca teve. Então olha só, gente, que interessante. Diante da catástrofe, diante da invasão, o profeta Isaías se levanta para falar de um rei que viria, de falar de uma grande luz que viria, que se cumpriu em Jesus. E lá no finalzinho, aí no verso 6, verso 4, não, no verso 6 diz assim: ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Esses transformarão as suas espadas em lâminas de arado. Isaías capítulo 2. E no verso 7 de Isaías 9, o profeta termina assim: ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O profeta Isaías deixa bem claro que esse menino que viria, ele ia estabelecer o seu governo e haveria uma paz sem fim e um reino sem fim. Um reino que Israel nunca teve, porque os reinados de Israel sempre foram limitados. A paz sempre foi questionada até hoje. Mas o profeta deixa bem claro que esse menino viria, ele estaria entre nós, traria grande luz e traria uma paz sem fim, um governo sem fim, sem fim. E ele termina a profecia falando assim: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo aqui significa que Deus garantiu que isso seria cumprido. Eu concordo com as palavras do professor Wayne Grudem, que ele diz o seguinte sobre o zelo de Deus: dizer que Deus é zeloso é dizer que Deus busca continuamente proteger a sua honra. Então, em outras palavras, o profeta está dizendo assim: Deus, ele vai proteger a sua honra, porque ele é zeloso e o que ele falou vai se cumprir. Essa profecia, ela vai se cumprir. Amém, gente? Então essa é a exposição, você pensando no contexto do povo do Reino do Norte, o povo de Israel. Era um povo que estava sendo invadido pelo Império Assírio, era um povo que estava sendo saqueado, que estava sendo de novo escravizado, e diante desse contexto de dor e de escravidão, o profeta Isaías diz: olha, um filho vai nascer, um bebê vai nascer, e ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o seu reino não terá fim. A paz que ele vai proporcionar não terá fim. Amém, gente? Essa é a exposição. A aplicação do texto. O que essa profecia tem a ver conosco? O que essa profecia que foi dirigida para o Reino do Norte, Israel, e para o Reino do Sul, Judá, que se afastaram de Deus naquela época, o que essa profecia tem a nos ensinar nesse Natal, no que tange o nosso príncipe da paz? Eu quero trazer para vocês 4 lições desse texto. 4 lições que nós aprendemos nesse texto, que nos mostra de maneira mais clara quem é Jesus. Quem é Jesus? Primeira lição: o príncipe da paz traz
o príncipe da paz traz luz diante da escuridão. O príncipe da paz traz luz diante da obscuridade. Olha o verso 1 de novo no capítulo 9. Começa assim, né? Mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Está aqui. Jesus, ele veio a este mundo para trazer luz para quem está nas trevas. O reino do norte estava nas trevas. O reino do sul estava nas trevas, mas por incrível que pareça, hoje também há milhares de pessoas que estão nas trevas, que estão na obscuridade. Também, o grande problema é que também nós estávamos aflitos na escuridão. Interessante que a profecia diz assim, mas para a terra que estava aflita, o povo de Israel estava aflito, e hoje as pessoas estão aflitas, porque muitas delas estão em trevas, ainda não conheceram a luz de Jesus, estão vivendo nas suas obscuridades. As escrituras são bem claras que aqueles que não estão seguindo a Jesus estão em trevas, estão na obscuridade, estão vivendo uma escuridão existencial em suas almas. Agora, sabe o que é interessante? Colossenses capítulo 1, verso 13, Paulo escreveu assim, se referindo a Jesus: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós estávamos no poder das trevas e fomos libertados. Gente, é impressionante ver o quantas pessoas estão presas hoje na escuridão. Elas estão presas nos seus prazeres, elas estão presas em seus valores pecaminosos, elas estão presas. As pessoas hoje, elas estão vivendo também uma obscuridade. Não estão sendo invadidas por um exército militar, mas estão sendo invadidos por influências malignas. Interessante que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, Paulo ele fala assim, se referindo a Satanás: o Deus desse século, com D minúsculo, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para não contemplarem o evangelho da glória do Senhor. Sabe por que muitas pessoas não entendem o evangelho? Porque a sua mente foi cegada, foi obscurecida, está nas trevas. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, Paulo diz assim que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, fazendo a vontade da nossa carne, fazendo a vontade dos nossos pensamentos e sendo influenciado pelo príncipe da potestade do ar, que a Bíblia fala que é Satanás. Então é interessante que, assim como o exército assírio invadiu o reino do norte, a Bíblia nos advoga que Satanás, ele tem invadido a vida de todas as pessoas que não têm seguido a Jesus. Isso é trevas. Mas Paulo diz que nós também estávamos subjugados pelo poder das trevas. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é o seguinte: será que você está nas trevas, como outrora esteve o reino do norte? Ou será que você já encontrou essa luz, que é Jesus? Gente, é isso que o Natal nos revela. Um menino nasceu e veio nos trazer a luz do Evangelho para nos livrar do poder das trevas que está em vigência na vida de muita gente hoje. Também éramos desprezíveis e fomos conduzidos para um caminho glorioso. Assim como Zebulon e Naftali se tornaram regiões desprezíveis por causa das invasões e por causa da idolatria, nós também éramos desprezíveis. Nós éramos pecadores perdidos, condenados. A luz nos alcançou e agora nós nos tornamos o quê? Pecadores perdoados, justificados.
Como diz Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A diferença que estávamos nas trevas, a diferença que nós éramos desprezíveis diante dos olhos de Deus, mas Jesus nos alcançou com a sua luz, com o seu evangelho e nos colocou num caminho glorioso. É isso, gente. Agora, faz um exercício aqui comigo, lembra? Lembra aí na sua mente como Jesus te tirou das trevas. Lembra aí na sua mente. Jesus te tirou das trevas. Ele arrancou você das trevas e transportou você no reino dele. Talvez as suas trevas era a autojustificação. Sabe o que é autojustificação? Olha, eu sou bom o suficiente. Eu vou para o céu porque eu sou bom. Eu vou para o céu porque eu sou extremamente ético. Eu nunca cometi um crime. Por causa disso, eu tenho mérito. Eu vou para o céu. Afinal de contas, eu nunca fui um criminoso. Afinal de contas, eu nunca fui um bandido. Afinal de contas, eu nunca fui um fora da lei. Por causa disso, o meu espaço no céu já está preparado. Engano. Isso é autojustificação. É a pessoa tentando se salvar. Isso também é trevas de entendimento. Então, estar em trevas não é só aquelas pessoas que estão escravizadas por drogas, por alcoolismo, por prostituição, por pornografia. Não, as trevas também pode ser ética. Tem pessoas que se sentem tão éticas que pensam que merecem o céu só porque são éticos. Só que o próprio livro do profeta Isaías, capítulo 66, diz que as nossas obras de justiça, tentando se justificar, não passam de trapo de imundícia. Sabe o que era trapo de imundícia no tempo do profeta Isaías? Era um pano que os leprosos colocavam na sua pele, quando a pele estava em decomposição e saía aquele pus, eles colocavam aquele pano passou a ser chamado trapo de imundícia. Só que na época do profeta Isaías, na época de Jesus, as mulheres não tinham absorventes, e esse pano que estancava a menstruação das mulheres. E Deus ele está usando esse pano horrível, dizendo o seguinte: está vendo? A sua caridade, a sua honestidade para mim não passa de pano sujo. Sabe por quê? Porque nós não somos salvos pela nossa ética, nós não somos salvos pelas nossas obras. Aqueles que pensam também estão em trevas. Se não for a luz de Cristo nos alcançando, jamais conseguiremos nos salvar. Jamais. É por isso que em Lucas 19, verso 10, Jesus ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele veio. Gente, o Evangelho não é o homem atrás de Deus, é Deus encontrando o homem e resplandecendo de luz a vida do homem, convencendo o homem do pecado e regenerando o ser humano. Isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho desse bebê que nasceu e que veio resplandecer grande luz. Também andávamos nas trevas e vimos uma grande luz, como está no verso 2 de Isaías. Agora, lembra aí o dia da sua conversão. Lembra o dia em que Jesus converteu o seu coração. Lembra aí. Foi naquele dia que Ele converteu o seu coração, que resplandeceu a luz. Foi naquele dia que Ele mostrou para você que você era um pecador perdido, que você entendeu isso, que Ele iluminou a sua vida, convertendo você, convencendo você. É por isso que 1 Pedro capítulo 2, verso 9, olha que maravilha que Pedro escreveu, entendendo isso. Pedro escreveu assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Olha que lindo, gente. Nós estávamos nas trevas,
sem misericórdia. E sabe qual é o problema? Nós estávamos nas trevas e a gente pensava que estava andando com Deus. Que engano. Mas quando Jesus converteu nosso coração, Ele nos tirou, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que em João 8,12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Olha só, quem segue a Jesus está debaixo dessa luz, mas quem não o segue está em obscuridade, está em trevas. Está em trevas. Mas em que sentido o profeta está falando aqui sobre a palavra trevas? Na Bíblia, o termo trevas se refere tanto ao mal quanto à ignorância. O mal que está dentro do homem por causa do pecado. Diz a Bíblia, no Salmo 51, o rei Davi diz que nós já nascemos com o pecado. Nós chamamos de pecado original. O ser humano já nasce separado de Deus por causa do pecado original. E por causa do pecado, o pecado nos inclina para o mal. De tal maneira que o ser humano, ele não deseja Deus por causa desse pecado. E a Bíblia chama essa situação de trevas. A pessoa que está em trevas é a pessoa que continua escravizado pelo pecado, o pecado original. É a pessoa que ainda está cega por causa dos efeitos do pecado original. E por causa da ignorância, por não conhecer a Deus. Não conhece o Deus das Escrituras. Por causa desses dois polos, a Bíblia chama trevas. Trevas. Mas a pergunta que não pode calar é o seguinte: você está na luz ou nas trevas? O príncipe da paz, ele traz luz diante da escuridão. Amém? Pense nisso. Luz e trevas. Qual é a sua situação? Segunda lição: o príncipe da paz traz alegria diante da opressão. Porque olha só, no verso 3, ele fala lá sobre a alegria diante da colheita, a alegria diante dos despojos. Verso 4, ele fala do jugo que vai ser quebrado, que vai ser eliminado. A questão é o seguinte: o príncipe da paz, ele traz alegria diante da opressão, porque nós recebemos uma alegria indizível. Gente, está aqui. Tem muitas pessoas nesse mundo que estão em busca da alegria, estão em busca do prazer. Nós chamamos isso de hedonismo. Hedonismo é o ser humano em busca do prazer, em busca da satisfação. Mas daí, o profeta está dizendo que esse príncipe da paz, ele traz alegria diante da opressão. O que o profeta quis dizer é o seguinte: assim como Israel estava sendo oprimido pela Síria, esse que veio nascer, que é Jesus, ele veio trazer alegria para quem está oprimido. Para quem está oprimido. É por isso que em João capítulo 15, a partir do verso 8, olha só o que Jesus disse, gente, sobre alegria, sobre felicidade. Ele está com seus apóstolos e ele fala assim: nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aí ele diz assim, olha só que interessante: tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Sabe o que Jesus está dizendo? Se vocês obedecerem a Deus como eu obedeci, se vocês amarem a Deus como eu amei, vocês sentirão a verdadeira alegria. A alegria que Ele traz diante da opressão. Então, gente, Jesus é categórico, assim como o profeta. O único que nos pode dar a verdadeira alegria chama-se Jesus. A alegria não está no nosso dinheiro que a gente conquista nesse mundo. A alegria não está nos nossos patrimônios que conquistamos nesse mundo. A alegria não está nas nossas vitórias nesse mundo. A alegria verdadeira e retumbante está centralizada em uma pessoa, chamada
Jesus. A gente precisa entender isso, porque a gente pensa, gente, que para ser feliz, a gente depende da circunstância, a gente depende com a questão do ter. Eu tenho que ter para ser feliz, eu tenho que ter para estar satisfeito. Mas felicidade na Bíblia tem a ver com ser, quem eu sou. Eu sou amado de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou discípulo de Jesus, eu sou perdoado por Deus. Essa é a alegria completa que Jesus prometeu para os seus seguidores. Então, gente, diante da opressão, o príncipe da paz trouxe alegria. É por isso que Filipenses 4:4, Paulo escreveu assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O que ele estava dizendo? Olha, a verdadeira alegria é cristocêntrica, está em Jesus, não está naquilo que temos, não está naquilo que conquistamos. Isso é bom, mas não satisfaz o coração. É por isso que o ser humano, ele continua sendo um ser insaciável. Quanto mais ele tem, mais ele quer, e mais ele se torna vazio. Porque a alegria não está no ter, está no ser. Quem é você? O príncipe da paz, ele traz alegria diante da opressão. Deixa eu perguntar uma coisa para você: o que tem oprimido você? O que tem oprimido o seu coração? O que tem oprimido a sua vida? O que tem te esmagado? Jesus. Só Ele pode trazer alegria aos nossos corações, mesmo diante dos problemas que enfrentamos na vida. Agora, sabe o que é interessante? Nós somos livres do jugo opressor. Em Mateus 11:28, que Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus não é opressor. Não é opressor. Somos livres, olha só, do jugo do diabo. Olha só o que o apóstolo João escreveu em 1 João 3,8. Olha só o que ele escreveu, gente. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo contra a minha vida e contra a sua vida. Aquilo que estava nos oprimindo, Jesus veio destruir. Sabe por quê? O príncipe da paz veio trazer alegria diante da opressão. Diante da opressão. Amém, gente? Eu não sei o que está te oprimindo, mas eu sei que o príncipe da paz, nessa noite, pode te dar alegria. Alegria. Mesmo diante da opressão. Nós fomos livres do jugo do pecado. Os nossos pecados que nos dominavam. Olha só que Paulo escreveu em Romanos 6, a partir do verso 11, gente. Olha o que ele escreveu. Isso aqui é muito sério. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus, ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Aí ele termina dizendo assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Sabe o que Paulo está dizendo? Com a justificação, nós fomos livres da penalidade da lei, a penalidade do nosso pecado. Agora nós entramos na santificação. Na santificação, nós estamos sendo livres do poder do pecado. Mas um dia, quando Jesus voltar, nós receberemos a glorificação e seremos livres da presença do pecado. Então a gente está no meio do caminho. A gente está na santificação. E na santificação, o pecado vai perdendo o poder sobre nós. A pergunta é por quê?
Porque o príncipe da paz veio trazer alegria diante da opressão. Quanto mais buscamos a Cristo, mais Ele nos livra da nossa carnalidade. Terceira lição: o príncipe da paz traz paz à tribulação. Porque olha o verso 5. O verso 5 diz lá, fala do guerreiro e da armadura ensanguentada. E diz que tudo isso um dia será queimado no pasto do fogo. É Deus dizendo o seguinte: a guerra vai cessar. A destruição vai cessar. O extermínio vai cessar. A ganância entre os povos um dia vai cessar. O anúncio do nascimento de Jesus está acompanhado da promessa de paz. Significa a rejeição e a destruição de todos os instrumentos de guerra. Em Cristo as pessoas não se armam mais umas com as outras. Reina a paz, a harmonia, o amor e a alegria da presença do Senhor. É por isso que os anjos cantaram em Lucas 2: glória a Deus nos mais altos céus e a paz na terra àqueles a quem Ele se agrada. Paz. Paz. Agora olha só, o príncipe da paz veio trazer paz à tribulação. Que paz é essa? Primeiro, paz com Deus. Paz com Deus. Porque Romanos 5:1, o apóstolo Paulo escreveu assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que significa? Que tem muitas pessoas que não têm paz com Deus, porque está separado de Deus, por causa do pecado. Está separado de Deus porque ainda está em trevas. E aí, eles não experimentam a paz com Deus, porque a Bíblia diz que aquele que não está em paz com Deus, ele está em rebelião contra Deus. Porque ele decidiu viver mergulhado no pecado. Ele decidiu viver nas trevas. Então, ele não sente a paz de Deus porque ele está em rebelião contra Deus. Mas daí, o príncipe da paz, ele traz paz diante dessa tribulação. Jesus, ele veio nos reconciliar com Deus. Porque antes nós éramos rebeldes, agora nós somos amigos de Deus e filhos de Deus. Essa paz com Deus significa que agora eu tenho acesso a Deus através do sacrifício de Jesus, que foi operada lá na cruz. E agora eu não sou mais um rebelde, eu tenho paz com Deus, eu tenho comunhão com Deus. Mas essa paz também é uma paz que só Jesus pode dar. João 14:27, gente, Jesus disse assim, olha só, vê se faz sentido. Jesus falou assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. A minha paz vos dou, não como o mundo dá. E em João 16:33, ele finalizando o seu discurso, ele acalma o coração dos seus discípulos dizendo assim: falei essas coisas. Que coisas? Que Jesus ia embora, mas que o Espírito Santo viria, mas que seus discípulos também iriam sofrer. Eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo o seguinte: vocês, como meus discípulos, vocês vão sofrer, assim como eu vou sofrer. Mas eu tenho falado tudo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. E tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Só Jesus pode nos dar a verdadeira paz. Eu não sei aonde você tem procurado paz na sua vida, mas Jesus falou assim: não como o mundo dá, mas só como eu posso te dar. E aí, gente, nós podemos ter paz com os outros. Se a gente está em paz com Deus, se nós recebemos a paz de Jesus, temos a possibilidade de ter paz com os outros. Porque Romanos 12, verso 18, Paulo falou assim: se possível, no que depender de vós, no que depender de você, viva em paz com todas as pessoas. No que depender de você, você que já conhece a paz, viva em paz com outras pessoas. Isso aqui, gente, é tão relevante porque as pessoas vivem em tantos conflitos hoje em dia. Em tantos conflitos.
Mas daí, quando a gente é impactado com a paz de Jesus, a gente sente um desejo de promover essa paz também. A gente cansa, chega um momento que a gente cansa de viver em guerra. A gente cansa de viver em conflito. Cansa. E chega um momento, não, eu quero promover a paz. Mas tudo isso porque um dia nós experimentamos a verdadeira paz. E essa paz, nós podemos ter paz consigo mesmo. A gente tem paz com Deus, a gente recebe a paz de Jesus, a gente pode ter paz com os outros e paz consigo mesmo, porque Filipenses 4:7, Paulo escreveu assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. E Paulo estava tratando de um problema, mas ele falou assim: olha, você pode ter paz. A paz de Deus, que excede, que não dá para explicar, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. É por isso, gente, que Agostinho, teólogo do século IV, ele diz assim: muito mais do que simples ausência de guerra, a paz define o estado do homem que vive em harmonia com Deus, consigo mesmo e com os outros. Só Jesus pode nos dar paz. Quarto e última lição, eu termino aqui. O príncipe da paz traz ordem para a confusão. Versos 6 e 7. O reino do norte estava uma confusão, estava em desordem, porque se afastou de Deus, a Síria invadiu. O reino do sul, Judá, foi na mesma consequência, se afastou de Deus, adotou outros deuses, também foram invadidos e sofreram, e houve confusão e desordem. E aí, o profeta diz assim: vai nascer um bebê, e esse bebê um dia vai governar, e o seu reinado não terá fim, haverá ordem, haverá organização, e só ele vai ter a competência de fazer isso. Agora, sabe o que é interessante? Vivemos em um mundo de grande confusão. Paulo descreveu bem o tipo de gente que viveria nos tempos do fim, os tempos de hoje. Olha só que Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 3, presta atenção, se não é um jornal de hoje. Ele escreveu assim: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe desses também, diz Paulo para Timóteo. Esse não é o nosso mundo? O nosso mundo está em desordem, está em confusão. Mas daí, o profeta diz assim: vai nascer um neném, ele vai trazer grande luz, que é o Evangelho, e as pessoas que ele vai convertendo, o reino de Deus já vai ser inserido no coração dessas pessoas. E quando o reino de Deus vai sendo inserido no coração dessas pessoas, essas pessoas vão sendo livres da confusão e da desordem. Mas um dia, diz as Escrituras, que Jesus voltará na sua segunda vinda e vai colocar ordem quando ele implantar o seu reino. Primeiro, o reino de Deus, ele começa no coração das pessoas. E no futuro, o reino literal de Deus vai ser implantado nesse mundo. E ele que vai governar. E diz o verso 7 que o seu governo, a paz será sem fim, e o seu governo será sem fim. Então a profecia de Isaías, ele tem um duplo sentido. É uma profecia se cumpriu em Jesus, e parte da profecia vai se cumprir na segunda vinda de Jesus. Ele governará, gente. Ele reinará. E diz as Escrituras que a gente só vai experimentar a verdadeira paz, a verdadeira justiça, só quando Jesus voltar. É por isso que não dá para botar fé em nenhum governo desse mundo. Qualquer governo desse mundo que você colocar fé, você vai se frustrar. A Bíblia diz que o único governo que haverá a verdadeira paz, a verdadeira justiça, será na liderança de Jesus.
essa liderança que já é produzido pelo Evangelho no coração das pessoas. Porque as pessoas que conhecem o Evangelho já se submetem ao senhorio de Cristo. Mas um dia, quando Ele voltar, visivelmente, corporalmente, e Ele reinar, aí sim, haverá um governo como nunca houve na história da humanidade. Amém? Aí Ele será o quê? Ele já é e será maravilhoso conselheiro. Ele é aquele que nos aconselha, que nos guia com conselhos sábios. Ele é o Deus forte, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Está mostrando que a sua divindade. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus não é anjo, gente. Ele não é anjo no céu e na terra ele virou homem, não. Jesus é Deus. Ele é o Deus que deixou a sua glória, deixou a sua eternidade e entrou na nossa história, se revestindo de pele e osso, se humilhando. Gente, para Jesus foi uma humilhação deixar a sua glória e se reduzir numa forma de um bebê. Ele se humilhou a ponto de deixar o seu poderio, a sua glória, para se reduzir a um simples bebê. A um simples bebê. Mas Ele fez isso para sentir as nossas dores. Diz a Bíblia que Ele é o Pai da eternidade, só Ele pode dar vida eterna. E diz a Bíblia que Ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz. Só Ele pode dar paz com Deus, a paz com o nosso próximo e a paz consigo mesmo. Só Jesus. Amém? Amém? Fez sentido, gente? Apesar do calor? Fez? Algumas perguntas, eu concluo com algumas perguntas. Você entende qual é o verdadeiro sentido do Natal? O que o Natal representa para você? O que o Natal, gente, representa para você? Se o Natal representa as coisas mais restritas desse mundo, a gente está muito enganado. O Natal para nós nos mostra que um bebê nasceu e cresceu e que veio trazer luz diante das trevas, que veio trazer salvação para as pessoas que estavam perdidas, como eu e você. É o bebê que cresceu e nasceu para nos salvar dos nossos pecados, do jugo do diabo, do jugo dos nossos pecados, e que veio nos livrar e nos trazer o quê? Paz. Paz com Deus, paz com o próximo, paz consigo mesmo. Você realmente conhece o príncipe da paz? Você conhece o príncipe da paz? Certa vez um cristão, ele falou o seguinte, ele falou assim: Deus abalou o mundo com um bebê e não com uma bomba. Deus abalou o mundo com um bebê e não com uma bomba. E outro cristão falou assim: aquele que só teve lugar em uma estrebaria está nos preparando um lugar na casa de seu Pai. Jesus prometeu um dia nos buscar. Jesus prometeu um dia governar. E diz a Bíblia que a sua paz não terá fim. Não terá fim. Eu termino com Lucas 2,10, quando o anjo, ele deu a notícia para os pastores e diz assim: o anjo, porém, lhe disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E nós também conhecemos esse Senhor, quando Ele entrou na nossa vida trazendo luz, trazendo paz, trazendo alegria e trazendo ordem. É isso que Ele fez na nossa vida e é isso que Ele fará plenamente quando Ele voltar. Ele traz luz, paz, alegria, ordem na vida de todo aquele que nele crê. Eu quero convidar você a entregar a sua vida ao príncipe da paz, que é Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua santa revelação, ó Deus. Aplica essas verdades na nossa vida. E obrigado, Senhor, por ter nos tirado das trevas, mesmo não merecendo, Senhor. Reconhecemos quem somos. Mas obrigado por ter nos tirado das trevas
e ter resplandecido em nós a tua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, pela alegria que o Senhor implantou em nossos corações, que não depende de circunstâncias, ó Pai. Não depende daquilo que temos, mas daquilo que somos. E nós fomos alcançados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua paz, porque antes estávamos separados de ti, mas o Senhor, através do teu Filho, nos reconciliou a ti, nos dando grande paz. E obrigado, Deus, pela ordem e pelo governo que o Senhor tem operado na nossa alma e na nossa vida. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, cada um que está assistindo, ó Deus, para que haja salvação, libertação e grande transformação. Te agradecemos, ó Deus, pelo verdadeiro sentido do Natal. Oramos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.